Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um cantinho super especial do Registro Civil. Um livro que consegue conectar situações da vida que, olha, à primeira vista, não tem absolutamente nada a ver uma com a outra. Todo este nosso bate-papo é baseado no caderno de estudos número 12, que fala sobre emancipação, ausência e união estável, um material incrível do professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Então se preparem, porque vamos entender como um único livro consegue organizar e dar segurança jurídica para momentos que realmente definem as nossas vidas. E para começar, vamos direto ao ponto, com uma pergunta que parece até um enigma de concurso, né? O que é que um jovem empresário de 16 anos, uma pessoa que simplesmente desapareceu e um casal que já vive junto há um tempo têm em comum? Do ponto de vista do cartório, claro. Parece que não tem conexão nenhuma, certo? Um jovem ganhando sua independência total, alguém que sumiu e ninguém sabe onde está, e um casal formalizando o relacionamento. Mas acreditem, no universo do direito registral, eles têm sim um elo muito forte. E a resposta para esse enigma é o livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais. É exatamente aí que todos esses atos tão diferentes vão parar. Mas não pensem nele como um simples arquivo de papéis velhos, não. O livro E é um instrumento que dá validade, que dá publicidade, que torna real para todo mundo etapas super importantes da vida que vão muito além daquele trio clássico de nascimento, casamento e óbito. Então vamos para o nosso primeiro pilar, para a gente entender como isso funciona na prática. Vamos falar de emancipação, que nada mais é do que o ato de antecipar a maioridade civil, ou seja, tornar alguém plenamente capaz para os atos da vida civil antes de completar os 18 anos. Agora, presta atenção que aqui está o pulo do gato. Uma coisa são os pais, por exemplo, decidirem emancipar o filho fazendo uma escritura pública lá no cartório de notas. Ok. Outra coisa, bem diferente, é essa decisão valer para todo mundo, ter feito erga omnes, como a gente diz no direito. E é o registro no livro E que faz essa mágica acontecer. Como o professor Lessa sempre destaca, o registro, nesse caso, ele constitui a eficácia do ato. Em outras palavras, se não registrar, a emancipação até existe ali entre os pais e o filho, mas ela não tem efeito nenhum contra terceiros. E a coisa fica um pouquinho mais técnica, mas é fácil de entender. Dá uma olhada nessa tabela. Ela mostra que nem toda a emancipação é igual. A gente tem a voluntária, que é essa que os pais fazem no cartório de notas, e tem a judicial, que é concedida por um juiz. Essas duas, sem exceção, precisam obrigatoriamente do registro no livro E para valerem de verdade. Mas e a emancipação legal? Aquela que acontece de forma automática por causa de alguns fatos da vida? E aqui, minha gente, temos uma clássica, uma verdadeira pegadinha de prova. Daquelas que a FGV adora colocar para testar a nossa atenção. Se uma pessoa se casa com 17 anos, por exemplo, ela se torna emancipada automaticamente por força de lei. A pergunta é, essa emancipação que veio do casamento precisa ser registrada lá no livro E? Pensa um pouquinho, qual é a prova do casamento? A resposta é um sonoro não, de jeito nenhum. A lógica é simples. A própria certidão de casamento já é um documento público que comprova a emancipação. O sistema não exige uma redundância, não faz sentido registrar duas vezes a mesma informação, né? Então, o ponto crucial para guardar é este. A emancipação pelo casamento é a grande exceção à regra de registro no livro E. Grave isso porque é muito importante. Agora vamos mudar completamente de cenário. Vamos para o nosso segundo pilar, a ausência. Aqui, o livro não está celebrando uma liberdade que chegou mais cedo. Pelo contrário, ele entra em cena para gerenciar uma incerteza profunda, que é o desaparecimento de uma pessoa. O direito é muito organizado e divide o processo da ausência em fases, como a gente pode ver nesse fluxo. A primeira coisa é a declaração da ausência e a nomeação de um curador para cuidar dos bens da pessoa que sumiu. Esse ato inicial, esse pontapé, gera um registro novo lá no livro E. Depois, com o passar do tempo, o processo avança para a sucessão provisória e, mais tarde, para a sucessão definitiva. E aqui vem o detalhe, esses novos atos não são novos registros, eles são averbações, feitas naquele registro original lá do começo. E este slide explica essa diferença de forma brilhante, um ponto técnico que faz toda a diferença. Pensa assim, o registro é como se fosse a certidão de nascimento do ato. Ele inaugura uma matrícula, cria uma identidade nova ali no livro. Já a averbação é como se fosse uma atualização de status. Ela adiciona uma informação nova a um registro que já existe. Ela complementa, modifica. No caso da ausência, a gente tem um registro inicial e as fases seguintes são averbações que vão contando a evolução daquele caso. Chegamos agora ao nosso terceiro e último pilar, o mais moderno de todos, a união estável.
É aqui que a gente vê de forma muito clara como o registro civil, e especialmente o livro E, se adapta e responde às novas configurações de família que a nossa sociedade cria. Olha, ninguém é obrigado por lei a registrar uma união estável. O registro é facultativo. Mas como o material do professor Lester enfatiza, é um passo fundamental para garantir direitos, para trazer segurança jurídica para o casal. E a grande novidade que veio para simplificar a vida de todo mundo foi o tal do termo declaratório. Com ele, o casal pode ir direto ao cartório de registro civil e formalizar a união, sem complicação. Este slide resume bem os caminhos possíveis. A união estável pode ser registrada com base numa sentença de um juiz, numa escritura pública feita no cartório de notas, ou, claro, usando o inovador termo declaratório. E essa última opção, pessoal, é uma ferramenta poderosíssima de desjudicialização. Ou seja, ela permite resolver a vida sem precisar entrar com um processo na justiça, o que torna tudo muito mais rápido, barato e acessível. E lá vem ela de novo. Outra questão de prova bem específica e técnica. Imagina a cena. O casal chega no balcão do cartório e fala: "Oi, a gente está junto há 10 anos e queremos que o registro da nossa união estável comece com a data de 10 anos atrás." O oficial do cartório pode simplesmente acreditar na palavra deles e colocar essa data retroativa no registro? A resposta, de acordo com o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sonoro não. Para registrar uma data retroativa que tem implicações seríssimas, principalmente patrimoniais, a simples declaração do casal não basta. É preciso uma prova mais forte, como uma decisão do juiz que reconheça esse tempo, um procedimento específico de certificação eletrônica ou então a data que consta no próprio documento que eles levaram. Se não tiver nada disso, a data do registro vai ser a data do documento, ou o campo vai ficar como não informado, tudo em nome da segurança jurídica. Ufa! Depois de passar por esses 3 pilares, emancipação, ausência e união estável, vamos juntar tudo e amarrar a ideia principal. Afinal de contas, por que o livro E é tão, mas tão fundamental para o direito e para a vida das pessoas? Eu acho que essa frase resume tudo de uma forma perfeita. O livro não é um mero depósito de papel, ele é um agente ativo na vida da gente. Ele não só guarda documentos, ele dá força, ele dá proteção jurídica a decisões que mudam completamente o jogo. A emancipação que traz liberdade, a curatela na ausência que protege o patrimônio de quem sumiu e o registro da união estável que reconhece e protege as famílias de hoje. Portanto, a grande lição que a gente tira dessa nossa conversa é essa: o livro é o mecanismo que pega atos da vida privada, situações de fato e os transforma em atos jurídicos públicos, seguros e conhecidos por todos. Ele é, literalmente, a ponte que liga a vontade das pessoas com a segurança que toda a sociedade precisa. E para fechar, eu deixo uma reflexão no ar. O direito não para. A sociedade evolui o tempo todo. O livro já abriu suas páginas para a união estável, que era algo impensável há um tempo. O que será que vem a seguir? Que novas relações, que novas situações da vida moderna vão bater na porta do cartório pedindo a proteção e a publicidade que só este livro pode oferecer? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Esse resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto Enaco Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa na hora que o próximo resumo for liberado. Um grande abraço e até a próxima!